O retinol é considerado um dos ingredientes mais eficazes da dermatologia. Ele trata acne, melhora rugas, estimula a produção de colágeno, é praticamente um padrão ouro no tratamento tópico, especialmente para o fotoenvelhecimento. Só que tem uma pergunta desconfortável que quase ninguém faz a respeito dessa molécula. E se parte desse conhecimento tivesse vindo de experimentos eticamente questionáveis? Hoje eu vou aqui te contar a história por trás de um dos nomes mais influentes da dermatologia e por que essa história levanta discussões importantes sobre racismo, ética e ciência. Eu tô passada, chocada. Meu Deus! Jesus! Oi, meu nome é Vitor Infante, eu sou doutor em Ciências Farmacêuticas pela USP, sou pesquisador em Fisiologia Cutânea e Cosméticos aqui na Alemanha e aqui eu quero que vocês venham comigo entender essa história melhor e aproveitar para se inscrever aqui no canal, curtir e compartilhar também o vídeo. Grande parte do desenvolvimento da dermatologia moderna está associado ao trabalho de um cara que chama Albert Kligman. Ele foi um pesquisador extremamente produtivo, ele foi responsável por avanços importantes, incluindo estudos com retinoides, que vão ser a classe de moléculas do ácido retinóico, do retinol e tudo mais, no envelhecimento cutâneo também e fisiologia de pele. Mas, ao mesmo tempo, ele também está envolvido em uma das práticas mais controversas da história da pesquisa dermatológica moderna, desse pós-guerra. E entender isso não é sobre cancelar a ciência, é sobre compreender como ela foi construída para que a gente evite que esse tipo de cenário se repita. Então vamos lá para um contexto histórico para entender isso aqui um pouquinho, né? O experimento conduzido pelo Kligman ocorreu ali entre as décadas de 50 e 70. Em uma prisão que se chama Holmesburger Prison, na Filadélfia. Na Holmesburg, os participantes, na sua maioria homens negros encarcerados, eram submetidos a testes diversos com várias substâncias químicas, como produtos cosméticos, compostos farmacológicos e agentes irritantes. Mas assim, essa ideia de produtos cosméticos, compostos farmacológicos e tudo mais não estava muito bem determinado naquela época. Mas o pagamento lá era baixo e suficiente para criar uma forma de coerção dentro do ambiente prisional. E é interessante falar que em que lugar da história recente a gente teve um determinado grupo encarcerado e utilizado para pesquisa de uma forma obrigatória. Aqui está um ponto fundamental que muita gente ignora, né? Isso aconteceu, né, a pesquisa do Kligman, depois da Segunda Guerra. Ou seja, já existia um marco ético extremamente importante na pesquisa com seres humanos, que era o Código de Nuremberg, que veio justamente, que foi criado em resposta aos abusos cometidos pelos médicos nazistas, estabelecendo princípios básicos como o consentimento dos voluntários, a participação dos participantes, a proteção deles e eles podem se retirar se eles não querem mais participar da pesquisa. Central não era apenas o tipo de experimento, mas a estrutura em que eles aconteciam. Mesmo com diretrizes já estabelecidas, princípios fundamentais foram ignorados, como o consentimento verdadeiramente livre dos participantes, a compreensão adequada dos riscos, uma autonomia dos participantes, uma proteção das populações vulneráveis e até mesmo eles podem se retirar de pesquisa se eles não quiserem participar mais. Só que ali a relação de poder ela era completamente desigual, porque era uma prisão. E o fato da maioria dos participantes serem homens negros levanta uma discussão importante sobre racismo estrutural na ciência, né? Teve um artigo, né, desse Unnatural Resources, The Colonial Logic of the Holmesburg Prison Experiments, da Jennifer McLaurin, que propõe uma análise que vai além da simples denúncia ética dos experimentos conduzidos pelo Kligman em Holmesburg. Tal caso apenas como um desvio moral, uma falha individual, o texto busca explicar por que essas práticas foram possíveis e ainda mais legitimadas pela comunidade científica da época. A própria cidade da Filadélfia emitiu um pedido de desculpas pelas experiências antiéticas que um membro do corpo docente da Universidade da Pensilvânia, com 50 anos de carreira, realizou com os presos em Holmesburg entre os anos de 50 e 70. O Albert Kligman, que é um dos pioneiros da dermatologia moderna que desenvolveu o Retinin A, realizou experimentos principalmente nesses reclusos negros do sexo masculino e colocou eles, expondo eles a fármacos, vírus, fungos, amianto, LSD e um componente do agente laranja. Os homens, eles eram cobertos financeiramente, mas os valores eram muito baixos e eles eram cobaias inconscientes, eles não sabiam, né? Eles tinham reações ativas durante até 7 meses, de acordo com algumas publicações do The Inquirer, no final dos anos 70 e dos anos 80, e houve esse pedido de desculpa, né? Assim, é um pouco complicado, né, gente? Porque imagina, você tá
colocando uma população para ser cobaia numa época que você já tinha código muito bem determinado que não podia mais ser feito dessa forma. É assim, é uma maluquice, só que essa maluquice teve uma relação muito grande com empresas. Parecendo aqui muito uma pessoa que está fazendo aquele tipo de teoria de conspiração, mas ganhou um prêmio Albert Kligman, que a própria sociedade retirou o nome depois. Uma espécie de cegueira ética coletiva, que a medicina pós-estadunidense ali da Segunda Guerra conseguiu, do mesmo tempo que condenar os experimentos nazistas, né, que levou também à formulação do Código de Nuremberg junto com a Alemanha, mas também praticou, tolerou práticas altamente questionáveis dentro do próprio território americano. E essa contradição não é tratada como um acidente histórico, né? Mas é o resultado de uma lógica mais profunda. E aí que vem uma coisa muito interessante que ela aponta, né, que é uma lógica colonial aplicada à pesquisa biomédica. A autora sugere que certos grupos, né, no caso aqui os homens negros encarcerados, são socialmente construídos como corpos descartáveis, comparáveis a recursos naturais, né? Parece muito uma ideia daí das terras raras que a gente tem visto hoje em dia de discussão. Nesse processo, os indivíduos eles deixam de ser reconhecidos plenamente como sujeitos éticos e passam a ser tratados como uma matéria-prima para a produção de conhecimento. E o próprio Kligman falava coisas parecidas com isso. Essa interpretação ela também é forte porque coloca a discussão do nível individual, então seja um pesquisador agindo de forma ética, para um nível estrutural. Ou seja, todo o sistema ali colocou e colaborou com o comportamento do Kligman, né? O sistema científico, social e econômico que incentivou essa exploração. A prisão, nesse contexto, aparece quase como uma extensão do laboratório. É um espaço controlado, com corpos disponíveis, baixa resistência institucional ou social. E outro ponto interessante aqui é que ela coloca, né, que tem alguns relatos dos presos de uma obra como Acres of Skin, que é um livro, né, que reforça os argumentos da desumanização a mostrar como os participantes eles eram progressivamente reclassificados, não mais como pessoas, mas como material experimental. E essa transição simbólica ela é central para entender como práticas tão extremas puderam ser normalizadas dentro de um ambiente acadêmico respeitável. A autora também constrói uma ponte importante entre o passado e o presente, ao mostrar que essas práticas ocorreram já sob a existência de códigos éticos formais, não foi como na Segunda Guerra Mundial. E aí desafia essa ideia de regulamentação, se isso é suficiente para prevenir abusos. Então, assim, como que a gente pode prevenir isso para determinados grupos que são percebidos inferiores dentro de uma sociedade? Então, a gente precisa ter ética quando a gente faz pesquisa. Isso é muito importante. Está se perguntando, e o retinol, né? O ácido retinóico, também conhecido como tretinoína, é a forma oxidada da vitamina A, que é o retinol, que revolucionou a dermatologia pela sua capacidade de modular a diferenciação celular, estimular a renovação epidérmica, reduzir lesões de acne. A descoberta inicial da sua ação sobre pele não é atribuída para o Kligman, tá? Mas sim a uma sequência de trabalhos científicos, especialmente ali nos anos 40 e 50, que aí a gente começa a ter essa ideia da ação dos retinoides para ter um efeito biológico, incluindo a regulação da queratinização e a promoção de uma regeneração celular. Entre os primeiros a demonstrar os efeitos clínicos diretos sobre a pele humana estava o Kligman, que é o dermatologista ali da Pensilvânia. Ele realizou esses estudos sistêmicos com a tretinoína, então o ácido retinóico tópico, em pacientes com acne. Ele não descobriu o ácido retinóico nem sintetizou a molécula, mas foi o pioneiro na aplicação clínica, tá bom? E aí o seu trabalho, né, ele se tornou base para o desenvolvimento comercial do Retinin A, que vem aí com relação ao ácido retinóico, né, produzido por uma empresa farmacêutica chamada Ortho Pharmaceutics, que é uma subsidiária da Johnson Johnson. E aí que a coisa começa a ficar ainda mais estranha, né? Essa empresa ela financiou parte dessas pesquisas, o que levanta um dilema moral sobre o lucro obtido com dados, né, de uma população vulnerável. Não se trata de uma fraude científica em si, mas sim de um atalho ético. O conhecimento gerado em condições exploratórias foi transformado num produto comercial sem que os participantes fossem adequadamente protegidos ou compensados. Está muito errado. Essa história, né, ela evidencia como os avanços científicos eles podem estar profundamente entrelaçados com questões de exploração, responsabilidade social, e a gente precisa lembrar que a ciência ela não ocorre fora de um contexto histórico e ético em que é produzida. Ou seja, né, ciência é bem política também.
No caso dos experimentos conduzidos lá em Holmesburg, né, a questão central não é só sobre reconhecer que houve violações, mas decidir o que fazer com o conhecimento produzido, né? Porque, veja, ainda por cima tem empresa misturada aqui, né? Uma das primeiras questões que a gente pode pensar é que esses dados eles deveriam ser descartados, né? Então é uma natureza moral e bem rígida falar que utilizar o conhecimento obtido por meio de exploração, coerção ou violência de direitos humanos, né, implicaria, de certa forma, legitimar essas práticas de uma forma retrospectiva. Por outro lado, tem uma posição mais pragmática, né, que ela é frequentemente associada a uma abordagem mais da consequência, que argumenta que assim, descartar esses dados pode significar desperdiçar conhecimento, que é potencialmente valioso, especialmente se esse conhecimento puder gerar benefícios concretos como tratamento médico ou avanço terapêutico. Nesse caso, o uso dos dados poderia ser justificado, desde que acompanhado de um reconhecimento explícito da sua origem das violações envolvidas. E eu acho importante falar que também esse vídeo é para vocês lembrarem disso, tá? A ideia não é apagar a história, mas incorporar de uma forma crítica, garantindo que os abusos sejam lembrados e não repetidos. E por isso que a gente precisa de comitê de ética em pesquisa, lembra disso. Tem também uma camada adicional do problema aqui, né, que passa despercebida, que é uma questão da justiça histórica. Mesmo que os dados sejam utilizados, quem se beneficia dele? Quem arca com os custos? Quem ganha dinheiro? Esse tipo de dilema, né, mostra que a questão não pode ser reduzida a uma escolha simples entre usar ou descartar dados, mas na verdade de um problema que envolve memória, responsabilidade, distribuição de benefícios, e você que usa aí o retinoide poderia pensar sobre isso, né? Reconhecer a origem desses dados não é apenas um gesto simbólico, mas é uma forma de inserir a ética dentro da própria prática científica, evitando que o progresso seja construído sobre o esquecimento. A gente não pode apagar isso, né? A gente não pode sair por aí, né, pegando gente, fazendo teste sem uma avaliação de um comitê de ética, que leve em consideração todos os aspectos daquela pesquisa e que esses participantes sejam tratados como pessoas, né? E esses debates, eles revelam que a ciência não é só sobre um sistema de produção de conhecimento, mas também um sistema de valores. E as decisões que a gente toma sobre os usos desse conhecimento dizem tanto sobre o tipo de ciência que a gente quer, quanto o tipo de sociedade que a gente quer construir, porque a gente não pode colocar isso acima do valor humano. E a ciência ela não é neutra, ela é feita por pessoas, dentro de sistemas sociais, políticos e econômicos, e a gente precisa lembrar disso, porque senão a gente cai em bobeiras achando que tudo é tão simples, né? Preto no branco. A gente tem comitê de ética, a gente tem diretriz internacional, a gente tem regulamentação que protege participantes de pesquisa. Só que essas estruturas elas só existem porque erros graves aconteceram no passado, por exemplo, o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Conhecer todos esses erros que aconteceu, né, não enfraquece a ciência, na verdade fortalece, e a gente faz esse tipo de movimento pensando sempre nas questões éticas e também para a gente não apagar a história, tá? O ácido etinóico ele continua sendo uma das ferramentas mais eficazes que a gente tem na dermatologia, mas entender a história lembra algo essencial para a gente. O progresso científico ele não pode acontecer a qualquer custo, então a gente não pode sair por aí pegando gente do jeito que a gente quer. E se a gente quer uma ciência melhor no futuro, a gente precisa ser honesto com o passado. Isso é ruim. E a gente não pode fazer isso mais. Se quer saber um pouquinho mais sobre como esses ativos funcionam, se você quer que eu faça um vídeo só sobre o retinol, sobre o ácido etinóico, e explique sobre os mecanismos de ações, todas essas questões, me fala aqui, escreve aqui para mim. Eu não gosto de começar a abordar a questão do retinol ou do ácido etinóico sem que a gente aborde como que essa pesquisa, que é uma das moléculas que a gente mais entende na dermatologia, aconteceu de uma forma muito desumana. Aproveita para se inscrever no canal, compartilhar, curtir. Aqui no canal, obviamente, você vai encontrar de tudo. Você vai encontrar desde eu falando de produto de uma forma muito leve e tranquila, até ouvindo fazer esses textões aqui importantes para que a gente se entenda como ser humano num contexto científico. Tá bom? É isso. Obrigado, gente. Até mais. Tchau, tchau. Não esquece de curtir, compartilhar, comentar e mandar para os amigos.